doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Sergipe. Esse artigo é oriundo da minha formação em Direito, vem do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Visibilidade do Direito dos Povos Originários à luz da Constituição de 88. Este trabalho tem como objetivo investigar como foram conduzidas as políticas públicas indianistas, depois do advento da Constituição Federal de 1988. Leva-se em conta que o Brasil passava por na época pelo processo de redemocratização, onde incentivou-se a valorização dos povos originários. Isso fez com que ficassem em pauta determinadas questões que outrora não haviam sido discutidas no período anterior à ditadura militar. Esta perdurou por mais de 2 décadas. Todavia, começou a demonstrar indícios de progresso social. Estes camuflavam as reais intenções, que na verdade eram intenções ocultas. A Carta Magna ofereceu o reconhecimento da identidade cultural como algo indissociável da materialização de sua dignidade humana. Serão estudados diversas modificações na estrutura jurídica brasileira, partindo do decreto da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, perpassando por algumas decisões em tribunais e adentrando a Constituição Federal vigente. Para tal, será necessário fazer um texto voltado para aspectos históricos, sobretudo ressaltando historiadores que trazem em seus estudos embasamentos para justificar o artigo de conclusão de curso. Entre eles temos Freire, Silva, Barroso e Cunha. Vale destacar que o artigo 231 da Constituição reconhece os povos indígenas, sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, além do direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. Esse reconhecimento é fundamental, pois afirma que esses direitos são anteriores à formação do próprio Estado brasileiro, reforçando a legitimidade histórica dos povos originários sobre seus territórios. Essa visibilidade constitucional também se expressa na obrigação do Estado de demarcar, proteger e respeitar as terras indígenas. Essas garantias não se limitam ao aspecto territorial, mas também envolvem a preservação da identidade cultural, da autonomia e do modo de viver tradicional, essencial para a sobrevivência física e cultural desses povos. Vale ressaltar determinados avanços legais que atualmente, em 2025, está sendo muito discutido o que é essa demarcação, o que é essa proteção. E a gente sabe que existem os conflitos fundiários, explorações ilegais de recursos naturais, invisibilização social, que mostram que há essa distância entre a Constituição e a realidade do que esses povos realmente passam. E nós precisamos fiscalizar para ver se, de fato, o que a Constituição de 88 tanto prega está sendo garantido para esses povos originários. No tocante à educação, Freire, que é um dos aportes teóricos que eu uso, ele usa a educação como libertadora, Então, a educação freiriana busca a consciência crítica e a transformação da realidade, o que se alinha com a luta indígena por autodeterminação e reconhecimento de sua humanidade plena. O diálogo e a interculturalidade é a proposta freiriana de diálogo respeitoso e aprendizagem com as diferenças, o que é fundamental para a educação escolar indígena, permitindo a interação entre o saber tradicional e os conhecimentos de outras culturas, sem uma se sobrepor à outra, especialmente as culturas europeias se sobrepondo às indígenas. É a descolonização do saber, que é a visão de Freire sobre a opressão colonial, que encontra o eco nas experiências indígenas, onde o pensamento ocidental muitas vezes negou o direito dos povos originários. A articulação com o pensamento indígena busca romper essa hegemonia eurocêntrica. A autonomia e o empoderamento fortalecem a capacidade do oprimido de se tornar sujeito de sua própria história. E esse autor acredita que essa formação
capaz de construir seus próprios caminhos de conhecimento e organização, que é a recuperação daquilo que foi sobreposto por uma cultura. Então, essa organização social dos povos originários pode ser capaz de dar voz a uma voz que foi calada. Chegando no último ponto, a visibilidade e o reconhecimento. A visibilidade indígena é promovida ao se dar voz e valor aos saberes, formas de organização dos povos originários, usando as ferramentas freirianas. O que são essas ferramentas? Basicamente, processos educacionais, que não são aqueles processos educacionais comuns, não é aquela estrutura de sala de aula comum, é uma estrutura que era antes muito usada e hoje entrou em desuso em razão de toda a influência europeia, né? E o mais importante, questionar. Deve-se questionar o tempo todo. Para todos os processos você tem que ter porquês, para quês e para onde. Você não pode entrar em um processo educacional de uma forma cega, surda e muda, de uma forma sem entender o seu papel. E para entender o seu papel, não é com uma determinação de tempo. O caminho você constrói a vida toda. Conhecimento você constrói a vida toda. Então, Freire, que é o autor que eu mais utilizei, é o que mais versa sobre isso. Desta forma, esse trabalho foi apresentado e eu espero que tenha sido do agrado de todos.